O romance que eu vou comentar agora é do Agualusa e se chama O Vendedor de Passado. Esse romance você encontra ele com uma certa facilidade, né? Ele é uma história assim, muito instigante, a começar pelo narrador. O romance é narrado por uma osga, ou seja, uma lagartixa, que observa tudo. O que que essa lagartixa é? Naquela parte que eu comentei sobre o texto do Fábio Leite, ele comenta sobre o suicídio, né, que não é aceito em algumas etnias. Então, no caso dessa lagartixa chamada Eulálio, ele tem nome, tá? Ele cometeu suicídio e aí ele foi habitar no corpo de uma lagartixa e que depois da morte dessa lagartixa, conforme o comportamento dele e tudo mais, ele poderia voltar na forma humana novamente. E uma certa parte do romance ele diz que conheceu mais de 100 lagartixas, um tinha sido um chinês, o outro tinha sido de uma outra etnia, todos que cometeram suicídio. Mas assim, ele consegue observar, porque ele fica numa parede, mas ele também visita o dono da casa que ele mora em sonho. Então é um jogo muito sutil que tem. O Agualusa é fantástico, né? Quando ele cria, né? Os romances dele, essas obras, né? Então, basicamente o romance é o seguinte: o Félix Ventura, que é o dono da casa, ele é um albino. Então guarde bem isso, ele é um albino, ou seja, é um negro que não é negro, né? E o trabalho que ele tem é muito peculiar. O que que ele faz? Ele cria genealogias e histórias familiares com documentos falsificados para os clientes ricos, muitos deles políticos, ministros que precisam limpar o seu passado. Então, eles vão até ele e encomendam essas histórias. O próprio Félix Ventura, o que o narrador deixa em aberto, talvez também esse não seja o nome dele, talvez também a história de família que ele tenha não seja dele, né? E o Eulálio, a Osga lagartixa, né? Quem é que narra tudo o que acontece ali na casa, né? E de repente chega um estrangeiro para encomendar para ele um passado. E ele cria um nome para esse estrangeiro, que é José Bookman, e uma genealogia para ele. Só que esse estrangeiro começa a assumir a personalidade desse ser que ele criou. E também chega mais uma figura, uma mulher, uma fotógrafa, né, que aparece na casa dele e que ele também são situações assim atípicas, né? Que nós temos ali colocado dentro desse romance, tá? E no final nós temos um final assim surpreendente, né? Porque na verdade tanto o José Bookman quanto a Ângela Lúcia, né? Que é o nome da personagem que aparece, eles revelam quem eles são, né? Na verdade, ele é pai da Ângela, no período, em maio de 77, houve uma divisão dentro do MPLA, que era o partido que estava no poder e está até hoje, né? E aqueles que se tornaram dissidentes foram todos mortos, torturados, exilados. E esse José Bookman, né? Bookman, ele é fotógrafo, ele vem à procura da filha e para se vingar do torturador dele. E a Ângela foi separada da mãe logo que nasceu, e esse mesmo torturador do pai queimou a criança, né, com cigarro, assim, algo bem terrível mesmo. Típico de torturador, né? Então, todos eles vão para a casa do Félix.
E no final, eles matam esse homem, que era o torturador, e eles enterram ele num quintal do Félix para que ninguém descubra, né? Esse torturador vive como mendigo na rua. E no final, Eulálio também morre, que é a lagartixa. O romance se encerra com um texto escrito pelo Félix Ventura, tá? Então, basicamente essa a história, né, que nós temos aqui dessa narrativa. O narrador, ele é muito instigante, mas eu não vou falar sobre ele, né? Eu vou falar sobre a casa, né? Porque a casa ela vai se tornar um universo à parte nesse romance, tanto pro Eulálio, pro Félix, para Ângela e pro José Buchmann, porque tudo vai desencadear dentro dessa casa. Então, ela funciona como um microcosmos, vamos chamar assim, né? Ali você tem a essência, a aparência, né? Que é o caso do Félix, do José Buchmann e da Ângela Lúcia, que eles mostram algo que eles não são. Ali eu vou ter um encontro amoroso do Félix com a Ângela, e ele se apaixona por ela, né? E depois que todo o mistério é desvendado, ela vem para o Brasil, ela viaja por aqui, e eu tenho um encontro de pai e filho, né? Então vamos começar. Félix, nós não sabemos se ele realmente é Félix ou se ele não é, mas ele é o ser que habita aquela casa, né? E quem coordena tudo que há. O Eulálio, que é o narrador lagartixa, né, a Osga, ele é um observador. Então, ele tem o poder de percorrer todos os cômodos da casa e ele funciona meio como que um voyeur, não sei, né? Porque ele vê, inclusive, a Ângela tomando banho. Mas ele controla, né, todo esse olhar dentro da casa. A sala de visita é o lugar onde são feitos os negócios, né? Onde são feitos os acordos, os pagamentos. A cozinha ela é pouco explorada, né? Ela vai ser mais quando vai acontecer o assassinato do mendigo torturador, tá? Que é pego ali. O quarto a cama, ela deveria ser o lugar de descanso, mas também o sonho é o lugar do encontro do Eulálio com Félix, né? O Eulálio humano com Félix. E é ali que ele vai traçar também alguns comentários. Então, essa casa é o palco onde se desenrola toda a narrativa, onde se desenvolve tudo, né? Não é o lado externo, é o lado interno dela. Isso é muito curioso, é muito raro um romance que tenha isso. Eu acho que o único que eu li que tem essa mesma característica, se você lê algum outro, você me conta aqui, tá? É a Metamorfose do Kafka, né? Que tudo se passa dentro da casa, a gente não tem quase que um espaço externo, né? Todos os campos de luta, todas as crises ocorrem ali dentro. E aí no quintal tem uma árvore, e aí voltando à história, né, do ancestral e ancestralidade que nós vimos no Fábio Leite, o Eulálio enterrado no pé dessa árvore, né? Então o Félix dá a ele esse status. Isso não é falado, tá? Isso aí a gente tem que ter essa informação. Dá a ele esse status de talvez se tornar um ancestral, né? Porque os traços, né? O afeto que ele cria pelo Eulálio faz com que ele tenha esse carinho de enterrá-lo ali para que ele seja eternizado, né? E ali na sala também nós temos esse local do encontro, né, da Ângela Lúcia. Olha, Ângela, Anjo, Lúcia, Luz, né, um nome muito provocativo. E ela fotografa nuvens, então é um ser que está em um outro patamar, né? E o pai é fotógrafo de guerra, né, que é o José Buchmann, né? E ali a gente tem desvelado essas identidades. Então, olha que curioso. Numa casa em que se vende histórias falsas,
você tem as verdadeiras histórias reveladas, né? É muito perspicaz, né, o autor ao fazer isso. E aí você me conta depois o que você achou desse romance e se você conseguiu ler, se você conseguiu encontrar. O romance que eu vou comentar agora é do Agualusa e se chama O Vendedor de Passado. Esse romance você encontra ele com uma certa facilidade, né? Ele é uma história assim, muito instigante, a começar pelo narrador. O romance é narrado por uma osga, ou seja, uma lagartixa, que observa tudo. O que que essa lagartixa é? Naquela parte que eu comentei sobre o texto do Fábio Leite, ele comenta sobre o suicídio, né, que não é aceito em algumas etnias. Então, no caso dessa lagartixa chamada Eulálio, ele tem nome, tá? Ele cometeu suicídio e aí ele foi habitar no corpo de uma lagartixa e que depois da morte dessa lagartixa, conforme o comportamento dele e tudo mais, ele poderia voltar na forma humana novamente. Em uma certa parte do romance, ele diz que conheceu mais de 100 lagartixas, um tinha sido um chinês, o outro tinha sido de uma outra etnia, todos que cometeram suicídio. Mas, assim, ele consegue observar, porque ele fica numa parede, mas ele também visita o dono da casa que ele mora em sonho. Então é um jogo muito sutil, que tem uma luz fantástico, né? Quando ele cria, né, os romances dele, essas obras, né? Então, basicamente o romance é o seguinte: o Félix Ventura, que é o dono da casa, ele é um albino. Então guarde bem isso, ele é um albino, ou seja, é um negro que não é negro, né? E o trabalho que ele tem é muito peculiar. O que que ele faz? Ele cria genealogias e histórias familiares com documentos falsificados para os clientes ricos, muitos deles políticos, ministros, que precisam limpar o seu passado. Então, eles vão até ele e encomendam essas histórias. O próprio Félix Ventura, o que o narrador deixa em aberto, talvez também esse não seja o nome dele, talvez também a história de família que ele tenha não seja dele, né? E o Eulálio, a Osga lagartixa, né? Quem é que narra tudo o que acontece ali na casa, né? E de repente chega um estrangeiro para encomendar para ele um passado. E ele cria um nome para esse estrangeiro, que é José Bookman, e uma genealogia para ele. Só que esse estrangeiro começa a assumir a personalidade desse ser que ele criou. E também chega mais uma figura, uma mulher, uma fotógrafa, né, que aparece na casa dele e que ele também são situações assim atípicas, né, que nós temos ali colocado dentro desse romance, tá? E no final nós temos um final assim surpreendente, né, porque na verdade tanto o José Bookman quanto a Ângela Lúcia, né, que é o nome da personagem que aparece, eles revelam quem eles são, né? Na verdade, ele é pai da Ângela. No período, em maio de 77, houve uma divisão dentro do MPLA, que era o partido que estava no poder e está até hoje, né? E aqueles que se tornaram dissidentes foram todos mortos, torturados, exilados. E esse José Bookman, né? Bookman, ele é fotógrafo, ele vem à procura da filha e para se vingar do torturador dele. E a Ângela foi separada da mãe logo que nasceu, e esse mesmo torturador do pai queimou a criança, né, com cigarros, é algo bem terrível mesmo. Típico de torturador, né? Então, todos eles vão para a casa do Félix. E no final, eles matam esse homem, que era o torturador, e eles enterram ele num quintal do Félix, para que ninguém descubra, né? Esse torturador vive como mendigo na rua. E no final, Eulálio também morre, que é a lagartixa. O romance se encerra com um texto escrito pelo Félix Ventura, tá? Então, basicamente essa a história, né, que nós temos aqui dessa narrativa. O narrador, ele é muito instigante, mas eu não vou falar sobre ele, né? Eu vou falar sobre a casa, né? Porque a casa ela vai se tornar um universo à parte nesse romance.
tanto para o Eulálio, para o Félix, para a Ângela e para o José Buchmann, porque tudo vai desencadear dentro dessa casa. Então, ela funciona como um microcosmos, vamos chamar assim, né? Ali você tem a essência, a aparência, né? Que é o caso do Félix, do José Buchmann e da Ângela Lúcia, porque eles mostram algo que eles não são. Ali eu vou ter um encontro amoroso do Félix com a Ângela, e ele se apaixona por ela, né? E depois que todo o mistério é desvendado, ela vem para o Brasil, ela viaja por aqui, e eu tenho um encontro de pai e filho. Tá? Então vamos começar. Félix. Nós não sabemos se ele realmente é Félix ou se ele não é, mas ele é o ser que habita aquela casa, né? E quem coordena tudo que há. O Eulálio, que é o narrador lagartixa, né? A Osga, ele é um observador. Então ele tem o poder de percorrer todos os cômodos da casa e ele funciona meio como que um voyeur, não sei, né? Porque ele vê inclusive a Ângela tomando banho. Mas ele controla, né? Todo esse olhar dentro da casa. A sala de visita é o lugar onde são feitos negócios, né? Onde são feitos acordos, os pagamentos. A cozinha, ela é pouco explorada, né? Ela vai ser mais quando vai acontecer o assassinato do mendigo torturador, tá? Que é pego ali. O quarto a cama, deveria ser o lugar de descanso, mas também o sonho é o lugar do encontro do Eulálio com Félix, né? O Eulálio humano com Félix. E é ali que ele vai traçar também alguns comentários. Então, essa casa é o palco onde se desenrola toda a narrativa, onde se desenvolve tudo. Né? Não é o lado externo, é o lado interno dela. Isso é muito curioso, muito raro, um romance que tenha isso. Eu acho que o único que eu li que tem essa mesma característica, se você ler algum outro, você me conta aqui, tá? É a Metamorfose do Kafka, né? Que tudo se passa dentro da casa, a gente não tem quase que um espaço externo. Né? Todos os campos de luta, todas as crises ocorrem ali dentro. E aí no quintal tem uma árvore, e aí voltando à história, né, do ancestral e ancestralidade que nós vimos no Fábio Leite, o Eulálio enterrado no pé dessa árvore, né? Então o Félix dá a ele esse status. Isso não é falado, tá? Isso aí a gente tem que ter essa informação. Dá a ele esse status de talvez se tornar um ancestral, né? Porque os traços, né? O afeto que ele cria pelo Eulálio faz com que ele tenha esse carinho de enterrá-lo ali para que ele seja eternizado, né? E ali na sala também nós temos esse local do encontro, né, da Ângela Lúcia. Olha, Ângela, Anjo, Lúcia, Luz, né, um nome muito provocativo. E ela fotografa nuvens, então é um ser que está em um outro patamar, né? E o pai é um fotógrafo de guerra, né, que é o José Buchmann, né? E ali a gente tem desvelado essas identidades. Então, olha que curioso. Numa casa em que se vende histórias falsas, você tem as verdadeiras histórias reveladas, né? É muito perspicaz, né, o autor ao fazer isso. E aí você me conta depois o que você achou desse romance e se você conseguiu ler, se você conseguiu encontrar.